Boa noite, gente. O tema do nosso congresso foi Raízes Mais Profundas. E, e aí a gente fez um grito de guerra para apresentar esse tema para a igreja. E aí a gente vai ensinar vocês agora como é que é esse grito de guerra. É o seguinte... Nossa, eu vou contar até 4 e a gente vai fazer Hey, raízes mais profundas! Hey! É isso, tá? Vamos todo mundo junto pra aquecer, hein? Só não bate o pé muito forte porque é perigoso. Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Hey, raízes mais profundas! Hey! Deu pra aquecer. Deu pra aquecer. Eu tô achando que o pé de vocês está muito parado. Vai ter que mexer esse pé. Vamos lá, hein? Pra acabar, então, a última vez. 1, 2, 3. Hey, raízes mais profundas! Hey! Agora foi. E a nossa divisa a nossa divisa está em Colossenses 2, versículo 7. E a gente também fez uma musiquinha para ajudar a gente a decorar essa divisa, que acredito que todo mundo conhece a música Quem é Jesus, do Diante do Trono. E aí a gente fez em cima do refrão dessa música o versículo. Aí a Yolanda vai me ajudar. A versão aqui tá diferente, mas aí a gente vai cantar uma vez. E aí, entendeu? É isso aí. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Colossenses 2, 7. É isso. E é isso. Ficou bom. Amém. Podem se sentar. Vocês não. Então, agora, aproveitar que o Arthur já está com o microfone, o Arthur vai falar um pouquinho, né? O testemunho dele, a experiência dele com o congresso. Tá com a palavra, Arthur. Gente, não vai ser só eu que vou falar, tá? É isso aí. Então, gente, nesses 2 dias que a gente foi ali naquela granja, a gente teve várias palestras, né, com várias pessoas diferentes. E eu acho que eu posso falar por todo mundo quando eu digo que foi muito bom, foi muito edificante, foi muito abençoador estar ali em comunhão com o pessoal, com os líderes, com o pessoal que estava ajudando. Foi realmente muito bom, a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito. E a gente teve palestras realmente muito boas, que falaram muito ao nosso coração. Foram palestras muito voltadas para o público da nossa cidade. Então, eu acredito que todo mundo saiu dali diferente do jeito que entrou. E é isso. E Yolanda também vai compartilhar. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui, tendo essa oportunidade de falar como foi nosso congresso. Bom, nossa, foi uma experiência muito diferente, muito boa. Nós tivemos palestras, palavras, louvores, momentos maravilhosos. Tivemos a pregação do pastor Cláudio abrindo o congresso, depois da Tamara, depois do Wesley. Hoje a gente teve o testemunho da Daisy e depois uma pregação do casal. Um casal que a gente convidou. E foi muito gratificante, foi muito bom. Com certeza, todos nós saímos muito diferentes do jeito que a gente entrou. Muito mais enraizados, com certeza. Por experiência, uma experiência que eu tive hoje foi o testemunho da Daisy. E nele, a gente... Estou falando por mim, mas foi eu tive essa percepção
que ela falou sobre a experiência de vida dela e ela deu para perceber que cada atitude que a gente toma tem consequência. E não é só consequência numa área, é em tudo, na vida toda. E essa escolha que a gente fez de estar no congresso hoje foi muito importante para a nossa vida, porque eu tenho certeza que o que a gente aprendeu, a gente vai levar para a vida toda. E é isso. Sofia. Não era Davi? Então tá, a Sofia vai ser depois. Agora é o Lucas. Boa noite, pessoal. Fui lá pegar uns negocinhos aqui, né? Então, eu não vou falar como um todo, como todo mundo falou assim de nós todos, a gente foi abençoado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Primeiramente, a gente quer agradecer a todos, né? E foi muito bom, mesmo tipo, foi bom espiritualmente, foi palestra atrás de palestra, teve momento para divertir, teve momento para chorar, teve para se emocionar, teve, sabe, foi bom momento para comer, né? Assim que é bom, momento para dormir. E assim, a gente ganhou várias coisas também, né? Teve essa garrafinha, a bolsinha, deixa eu ver, tem um caderninho também, a blusa, caderninho, uma caneta, né? Graças aí, nossos líderes aí fizeram essa surpresa pra gente, agradecer todos a eles. Mas foi edificante o congresso, 2 dias de pura aprendizado, eu pude a oportunidade de levar, né? Foi confiado a mim levar, né? Uma palestrinha lá, uma pequenininha para EBD, como alguns outros aqui, né? E foi bom, né? Eu fui um pouco raso, mas foi bom. Amém. Eles estão tímidos. Estamos bem Parece. Então, gente, o pastor até iniciou fazendo os agradecimentos, mas a gente não podia deixar de fazer. Eu fiz uma coisinha para entregar para as pessoas que nos apoiaram. Eu sei que a igreja apoiou orando, participando, mas foi preciso algumas pessoas ter entrado mesmo assim, ajudando financeiramente, ajudando lá, lavando, de todas as formas. E aí a gente queria agradecer essas pessoas. Eu vou agradecer em especial a Renata Carvalho, o Hélio, Adriano, Adriana e o tio Lu, que separou aí para a gente ir lá, ornamentar e montar uma estrutura para estar recebendo eles. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, senão não teria acontecido. Amém? E nós vamos agradecer outras pessoas também. Agradecer ao Emílio. Agradecer a Márcia. Ao Alan. A Mara. A Renata. O pastor Cláudio. A Ellen. Marcão. O tio Lu. E a Jussara. O Igor. A irmã Hortência. A nossa intérprete Ilza, que está ali. E a toda a igreja pelas orações, eu tenho certeza que a Manancial tem uma consciência do crescimento, né? O ministério infantil sempre foi muito forte. Agora com os adolescentes, se Deus quiser, a gente vai chegar nesse patamar, que é o ministério infantil. Os jovens são muito fortes, então a gente é uma igreja muito consciente de que a base tem que ser forte. E é justamente esse o motivo desse congresso, fortalecer base, enraizar. Foi muito bom, a gente teve... Eles estão toda hora frisando que teve muitas palestras, porque foi engraçado que a gente tentou não colocar o mesmo tema para tudo. Mas, igual eu tinha conversado com o pastor antes, acabou acontecendo de todo mundo sentir no coração de, com esse tema, falar de santidade. As palestras foram entrando dentro de santidade. Uma missão possível, que era o tema. E teve muitas palestras, muitas mensagens. Hoje, à tarde, a gente teve uma palestra sobre namoro cristão, como casal. Foi muito abençoador. E o tempo todo tinha uma piscina linda do lado. Tinha hora que estava um calor que a gente tinha de ligar. A gente estava numa área aberta.
A gente ligava o ventilador e a piscina do lado. Então foi uma prova de que vocês são muito fortes. Poucos deles conseguiram nadar porque não deu tempo. E foi realmente muitas palestras, a gente tomou o tempo deles mesmo. E foi bênção. Queria agradecer muito à igreja pelo apoio. Agora vamos nos colocar de pé. Renata, Hélia, Adriana, vem cá na frente, Luciano. Vamos estender as mãos, né? Orar, agradecendo. Desculpa. Mania. Esse pessoal aqui, gente, dormiram assim, no colchão bom, né, Adriano? Tadinho, dormiram no chão. Fizeram, gente, a comida foi bem meia boca, sabe? Nosso cardápio estava assim, né, gente? Não, lasanha, estrogonofe, hambúrguer, não foi hambúrguer, foi x-tudão, porque tinha de tudo. A equipe aqui, o Hélio tinha feito uma comanda e falou assim, vou dar 2 por adolescente. Aí eu, pra que isso tudo? Um para cada dá. Ele, não, vão dar 2. Teve adolescente que comia 3, e se desse mais, ia para o quarto. Não sei como que a família consegue. Haja grana. Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos vocês, né, como os pais, né, Dri, né? E como igreja, né? Quando a igreja se envolve, o reino cresce. E que nós queremos agradecer muito à Igreja Manancial, né, a visão do nosso pastor de reino. Nós queremos muito agradecer, sabe? E que o corpo de Cristo continue unido, né? Porque esse trabalho, o Espírito se move e vidas são salvas, são edificadas e, né, tem uma santidade, é o caminho, não tem outro caminho. É santidade, santidade, santidade. Obrigado, tá, igreja? Pastor Cláudio, cadê o pastor? Vem cá, pastor. Pastor Cláudio, a gente falava com ele, pode. Não sei o que, pode. Aí eu vou pedir não, pode. Sempre apoiando a gente também, pastor. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Na verdade, eu que agradeço. Quando o pastor tem na igreja líderes proativos, a igreja desenvolve. Não fica retida na visão e no trabalho de uma pessoa só. Mas como o Hélio falou, a visão de reino, o corpo todo mundo se envolvendo, todo mundo com o mesmo interesse, a igreja cresce e desenvolve. Eu que agradeço a Deus pela visão de vocês, pela disposição de vocês. Eu já fui líder de adolescentes uns 4 anos, é um trabalho árduo, acampamentos, um monte de coisa. E vocês têm se dedicado a esse trabalho de cuidar dos nossos filhos. Obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Deus, eu te agradeço mais uma vez por esse privilégio. Privilégio de sermos parte do reino do Senhor. Não somos merecedores, somos fracos, limitados, mas o Senhor tem nos dado esse privilégio. E eu te agradeço, a Deus, porque os nossos adolescentes, os nossos líderes de adolescentes, os nossos irmãos tocados pelo Espírito Santo do Senhor, a tua igreja tocada pelo Espírito Santo do Senhor, tem agido nesse sentido, como disse o Lincoln, investindo na base, trabalhando, ó Deus, contra as influências deste mundo. E eu te peço, Deus, que guarde os nossos adolescentes, que o Senhor, ó Deus, continue ampliando essa visão na tua igreja, para que a tua igreja, Deus, possa crescer mais e mais nesse propósito e em todos os ministérios, possa ser forte, firme na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Os surdos agora estão com a palavra para o momento missionário.
Boa noite a todos. Agora nós vamos falar a respeito do nosso tema, né? O nosso continente, que a gente estava responsável por orar, que era a Oceania. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre esse continente. E eu gostaria, primeiramente, de explicar que tem 70 milhões de surdos que precisam ser evangelizados em todo o mundo. Então, a Junta de Missões Mundiais tem se preparado, tem avançado nessa estratégia de evangelização, enviando missionários para trabalhar na evangelização dos surdos. Mas quanto à Oceania, a gente trouxe aqui alguns pontos para apresentar a vocês. Olha só, a Oceania está aqui, ó, no mapa, esse continente cheio de ilhas pequenininhas em volta, e ali precisa muito de missionários. Precisamos fazer missões aí nesse continente. Então, são 16 países, e países dependentes são 22. Uma área total de 9 milhões e 458 quilômetros quadrados. O maior país é a Austrália e o menor é Nauru. Pode passar, por gentileza. No quesito religião, a maioria é formada por católicos romanos, cerca de 27%, e os protestantes, 24%. Os defensores, né, na Oceania enfrentam uma infinidade de problemas ali, nesse continente. Ali, o sol muito forte, acontece muitas queimadas, muitos problemas ambientais ano após ano. E ali, não é índio não, tá, gente? São os aborígenes ali desse continente. Eles têm a religião animista. E é um grupo religioso, né, muito forte ali. E aí, a gente precisa que os missionários estejam ali evangelizando na Austrália também, que é o maior país, né? Mas também nas pequenas ilhas ali desse continente. Precisa fazer a evangelização. E nós, com a nossa oferta, com o nosso amor a esse continente, nós vamos apoiar os missionários a evangelizar, a continuar evangelizando ali na Oceania. E agora, nós vamos estar orando, né, por esse continente, para que missões continuem ali nesse continente. O irmão Caetano vai estar orando. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por tocar em nossos corações. Nós da Igreja Manancial estamos envolvidos em evangelizar, independente, ó Deus, do lugar. Sabemos que tem países pequenos, países grandes, mas precisamos evangelizar. Nós crescemos com esse amor, ó Deus, a evangelização. Então, não importa, Senhor, quantos são, mas a gente precisa continuar a falar de Jesus. Abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Então, gostaria de convidar toda a igreja a se colocar de pé e a nos copiar, né? A falarmos juntamente o tema e a divisa de missões. Vamos lá? Copia. Vamos, completar a missão. Vamos de novo? Vamos completar a missão. Pode assentar. E agora a gente vai fazer a nossa divisa está em Mateus 28, 19 e 20. Também vou estar fazendo em Libras, tá? A Jussara vai estar aqui fazendo em Libras. Eu vou ler e a Jussara vai fazer. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19, 20. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Convidamos então o Ministério de Louvor a estar aqui à frente. Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui. Coloque-se de pé, vamos estar louvando ao nome do Senhor, bem animados. Durante esse cântico, os irmãos têm a oportunidade de estarem cumprimentando uns aos outros. Aquele que você ainda não viu nessa noite, esteja dando um abraço. Deixo todo o fardo aos teus pés. Venho a ti.
o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Sou
Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, por ser um Deus de provisão nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, porque temos a oportunidade de servir ao Senhor, Deus, com o nosso dízimo e com a nossa oferta, Deus. E agora também com a nossa voz através de cânticos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, gostariam de estar no nosso lugar? Quantas pessoas são proibidas, ó Deus, de carregar a Bíblia, de se reunirem, de louvarem ao nome do Senhor, Pai? Temos esse privilégio e te agradecemos, Senhor. Por isso, ó Deus, declaramos através desse cântico que digno dessa canção é o Senhor, Pai. Declaramos, ó Deus, que santo és incomparável. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver a Tua glória, Senhor. Mostra-nos a nós, Espírito Santo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Erga sua voz, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e nos mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
sacrifício e por aquilo que és. Levantamos o teu trono, Pai. Ele tem um nome, querido. Ele se chama Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus que desceu, se fez carne, habitou entre nós e no terceiro dia ressuscitou, para que eu e você encontrássemos vida nele. Olha para a cruz do Calvário. Olha o Deus encarnado ali morrendo por você, sangrando por você, derramando a sua vida por você. Obrigada, Senhor, por estar conosco em todas as situações, nos vales e nos montes, e nas coisas, ó Deus, que nós às vezes consideramos pequenas, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar conosco quando fazemos uma comida. Obrigado, Senhor, por estar conosco quando dirigimos o carro. Obrigado, Senhor, por estar conosco quando tocamos um instrumento, Senhor. Oh, Jesus, coisas tão pequenas, ó Deus, que nós reconhecemos que não conseguiríamos se não fosse a mão do Senhor em nossa vida, Pai. Porque o Senhor é um Deus de perto. O Senhor não é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto, pertinho. Então tudo que fazemos, ó Deus, que seja consagrado ao Senhor, Pai. Senhor, Tu és caminho no meio de qualquer deserto que estejamos enfrentando, Pai. E eu Te agradeço por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar os irmãos a uma leitura bíblica que se encontra em Colossenses capítulo 2. Vou pedir o favor para fechar para mim ali as janelas, por gentileza. Esse alarme está precisando se converter. Todo horário de culto ele está disparando. Não sei se dispara em outro momento, né? No horário de culto, com certeza ele está disparando. Colossenses capítulo 2, de 1 a 9. Obrigado aí a ajuda dos irmãos. Colossenses 2, de 1 a 9. O tema da nossa mensagem dessa noite é raízes mais profundas, ou raízes profundas. O texto diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão
em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém, meus irmãos? Que o Senhor aplique a palavra dele aos nossos corações nessa noite. Raízes mais profundas é o tema, é o título, né, do congresso dos nossos adolescentes. E teve como versículo, como divisa, o versículo 7 que nós lemos aqui agora, mas eu peguei do 1 ao 9 para a gente concluir uma ideia e vamos conversar um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que o apóstolo Paulo não conhecia a igreja de Colosso e nem Laodiceia. Não foi ele quem iniciou a igreja de Colosso, foi um amigo, um companheiro de prisão dele que havia iniciado a igreja de Colossos, e ele conhecia, aliás, a igreja conhecia Paulo apenas pelas cartas. Então as cartas que ele mandava para a igreja, ou a carta que ele mandou para a igreja, as informações que ele mandava para a igreja, eram a base doutrinária dessa igreja, que era também lida pelo pessoal de Laodiceia. E era assim que eles iam crescendo através da doutrina do apóstolo Paulo, né? A igreja foi fundada por Epáfras, está lá no capítulo 4, versículo 12, do capítulo 1, versículo 6. E o propósito dessa carta, Paulo quer elogiar, ou ele está elogiando a fé dos irmãos de Colossos, e ele está também tentando proteger esses irmãos, ou alertar esses irmãos com relação às heresias que estavam sendo infiltradas, ou que estavam sendo colocadas no seio dessa igreja, né? Ali, por exemplo, tinha um pessoal que acreditava que você tinha que cuidar da sua condição moral para alcançar a salvação. A salvação somente por Jesus era insuficiente. Alguns outros tinham algumas tradições. Paulo vai falar, por exemplo, no capítulo 2 ou 3, ninguém vos induza a guardar dias de luas novas, ou do sábado, ou algumas outras coisas, para alcançar salvação, porque isso são rudimentos da fé, são coisas que já são passageiras. Então, coisas assim. Tinha também o docetismo. O docetismo era a crença de que a matéria é totalmente má e Deus totalmente bom. Uma vez que a matéria é totalmente má e Deus é totalmente bom, então Jesus não podia ter tido matéria. Jesus era só uma aparição. É por isso que no versículo 9... Põe por gentileza o versículo 9 mais uma vez. É por isso que ele fala o que ele fala no versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina, da divindade. Porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam que Jesus, aquele Jesus pregado por Paulo, aquele Jesus que era anunciado por Epáfras, aquele Jesus que era anunciado por Filemão, ele não podia, na cabeça deles, de alguns deles, ser Deus, porque ele tinha carne, ele tinha matéria, e a matéria é essencialmente má. Então Paulo vai combater isso. Ele vai combater essas doutrinas. Porque os irmãos de Colossos estavam sendo convencidos dessas doutrinas e estavam querendo acrescentar coisas à fé cristã para ir fortalecendo a fé cristã, para dar uma ajudinha na fé cristã. E Paulo vai falar: Cristo é o suficiente. A mensagem de Colossenses tem a ver, tem isso para dizer. A mensagem de Colossenses tem isso para anunciar. Cristo é o suficiente. Ele é o primogênito de toda a criação. Quando fala que ele é o primogênito de toda a criação, não quer dizer que ele é criado, que ele foi criado. Quer dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. Por causa dele, todas as demais coisas existem, assim como João fala no seu capítulo 1 do Evangelho.
Então Paulo vai discursando, vai falando assim com essa igreja. Os colossenses receberam a Cristo. Ele vai dizer aqui, assim como vocês receberam a Cristo, permaneçam nele, andem nele. Receberam a Cristo. Você já recebeu Cristo na sua vida? Você já recebeu Cristo na sua vida? Então o segundo passo agora ele fala assim, andem nele. Vivam nele. Faça com que ele seja a realidade máxima da vida de vocês, que ele vai ser o alicerce da vida de vocês. Não arreda o pé dele, não. Andem nele. Assim como vocês receberam ele, andem nele. Assim como vocês receberam a fé cristã, andem nela. Não precisa acrescentar nada, não precisa mudar nada, não precisa mexer em nada. Andem nela. Algumas pessoas vão dizer que erroneamente, né? Vão dizer que é errado estudar filosofia, porque Paulo fala que cuidado para que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias. Não, ele não está falando sobre a matéria de filosofia. Ele não está falando sobre... Até porque o próprio Paulo era filósofo. Ele não tinha nada contra a filosofia. Ele tinha contra a filosofia que queria acrescentar ao cristianismo algo a mais para garantir salvação. Paulo, por exemplo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele está entre filósofos, epicureus, né, vários filósofos que estavam ali para ouvir Paulo. Então ele era um filósofo, ele tinha algo para dizer acerca da matéria. Então ele não tem nada contra a matéria, ele está falando sobre os rudimentos da fé, coisas da fé passada, coisas do cristianismo ou do judaísmo e outros tipos de intromissões na fé, que estava sendo mais maléfico do que bom para a fé daqueles irmãos. Então ele diz assim, se vocês receberam a Cristo, devem andar em Cristo. Cristo é seu modelo. Cristo é aquele que conduz a vida de vocês. Devem se enraizar nele. No versículo 7, que é o versículo escolhido pelos adolescentes, põe por gentileza, Monique, versículo 7. Enraizados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graça. Há uma outra versão que fala assim, radicados nele. Radicado. Se alguém falar assim, você é muito radical, significa que você vai nas raízes. Se você defende um assunto radicalmente, é porque você está na raiz daquele assunto, você não está firmado naquele assunto, está bem preso aquele assunto dentro da sua natureza. É isso que a pessoa quer dizer quando fala que você é uma pessoa radical. Então, quando Paulo fala radicados nele ou enraizados nele, imagina que Jesus fosse a terra e nós fôssemos sementes plantadas e a nossa semente vai entrando cada vez mais na pessoa de Jesus, no corpo de Jesus. Qual é a função da semente? Quais são as funções da semente? Vamos ver se você estudou aí esse assunto. Se você fugiu da escola, como é que é? Eu sei tanto do assunto que nem sei o nome da matéria. Eu ia falar biologia, vê se pode. Vamos ver se você estudou aí. Qual é a função da semente? Oi? Da semente não, da raiz. Qual é a função da raiz? Oi? Nutrir a planta. Mais o quê? Oi? Nutrir e sustentar. Nutrir e sustentar. Então, uma raiz enraizada em Jesus, ela busca os nutrientes daquela natureza para ir nutrindo a planta com aquela natureza e sustentando a planta com aquela mesma natureza, com aqueles mesmos elementos, com aqueles mesmos nutrientes. Então, quando Paulo fala isso, enraizados nele, em Jesus, é isso que ele quer dizer, né? Uma coisa interessante sobre a raiz é que a raiz cresce no oculto. Vocês já fizeram lá, vocês já fizeram na escola lá a experiência do feijão? Todo mundo já fez, né, a experiência do feijão? Pega um algodão molhado, põe um feijão ali, aí depois de alguns dias você vê que vai surgindo a raiz ali para baixo, né? O primeiro acontecimento numa semente plantada é ela enraizar, para ela nutrir aquela semente, para ir crescendo, para ir se fortalecendo, então ela cresce para baixo. O pastor Elias ontem lá falou sobre algumas plantas que têm raízes profundas, né? E eu só sabia do bambu chinês, ele falou outras lá. O bambu chinês, ele demora, depois de plantado lá, como é que chama? O brotinho dele lá, ele demora 5 anos crescendo raízes para baixo. 5 anos. Só se vê só o toquinho em cima da terra. Mas para baixo, vai afundando 5 anos. 5 anos. Paulo, quando aceitou a fé, ficou desaparecido, sabia disso?
Quando Paulo recebeu a fé, depois você lê lá em Gálatas, eu não vou falar o endereço, não precisa procurar no Gálatas inteiro. Mas quando Paulo recebe a fé, quando ele é evangelizado, ele crê, quando ele é doutrinado ali por Barnabé, e ele crê, ele desaparece. Ele fica pelo menos 3 anos sumido pela Arábia e outros lugares assim. Demora 14 anos para ir em Jerusalém, para começar a encontrar os apóstolos. E estava enraizando a fé, sabe? Moisés, para tirar o povo do deserto, ficou desaparecido no deserto 40 anos, para depois tirar o povo do Egito. Estava enraizando. O pastor Elias também comentou ontem sobre o que é rápido demais, pode não ser muito bom. Tem coisa que precisa criar mais raízes, ser mais profundo, e mais profundo, pegar mais nutrientes, pegar mais firmeza, para quando a árvore crescer, ela crescer forte e resistir ao vento, resistir às tempestades. Tem muitas pessoas que entram para a fé e é o crente foguete. É o crente foguete. Ele entra na fé hoje, 1 mês ele já está pregando, ele já está querendo ser líder de ministério, ele quer ser tudo, quer ser pastor, e ele, lá vai ele. Mas será que tem raiz? Será que tem raiz? Tem que ir aprofundando a raiz, né? E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui. A raiz da planta, então, ela cresce no oculto. É no oculto. Por exemplo, Jesus falou o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto. Isso é vida devocional. Isso é vida devocional. É quando você está no oculto, lá com Deus, só você e Deus. Lá no seu cantinho, juntamente com Deus, criando as suas raízes. Enquanto eu estou lá orando, lendo a palavra, enquanto eu estou buscando a Deus sozinho lá na minha casa, no meu quarto, eu estou criando as minhas raízes. Eu estou fortalecendo as minhas raízes. Jesus fala em Mateus 6,6, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto e teu pai te recompensará. Tem muita gente que às vezes você vê, nossa, fulano prega não sei o quê, nossa, fulano faz tanto, nossa, fulano, eu não vejo fulano desanimado, fulano está sempre na obra de Deus, correndo, vai ver o que ele faz no secreto junto com Deus. Vai ver o preço que ele paga sozinho quando ninguém está vendo. Entende? A gente precisa aprender esse segredo da fé. Porque a gente é muito do fazer, mas às vezes não conversa com quem manda fazer. Às vezes a gente quer fazer coisas para Deus, sem perguntar para Deus se Ele quer que eu faça. Talvez eu estou gastando uma energia que Deus nem precisava que eu gastasse. Então, o segredo com Deus, Salmo 1 também fala isso, né? Bem-aventurado o homem que lá no seu cantinho, ele medita na palavra, de dia e de noite, está lá, ele vai crescendo suas raízes lá para dentro, será como árvore plantada junto a ribeiros, que vai dando fruto. Vai dando fruto. Em toda estação ele está dando fruto, e está lá, está frondoso, está dando fruto. Porque quem sustenta ele, não é ele, a energia que está nele, não é dele. Porque a nossa energia acaba. Nós falamos sobre isso um dia aqui, né? Quando o seu celular chega nos 5%, dá um desespero. Você está no YouTube assistindo aquele vídeo, aquela palestra, aquela coisa, na hora que você vê a tela dá aquela escurecida, 5%. Aí você não acabou de ver ainda, dá um desespero, você tem que pôr na tomada, porque a energia que está no celular não é suficiente para você concluir aquela experiência de assistir aquele vídeo, aquela palestra, seja lá o que for. Não é suficiente. A nossa energia não é suficiente se ela não estiver ligada em Deus. Não é suficiente. Tem celular aí que está virando telefone fixo. O celular vira telefone fixo, quando ele só fica na tomada, não funciona mais sair fora dela. Fora dela é 1 hora só de bateria, olha lá, tem que ficar na tomada o tempo todo. Não é isso? Aí Deus está falando com uns aí. Tem que comprar novo, irmão. Antigamente trocava bateria, o celular de hoje não troca bateria, tem que jogar de fora e comprar outro. Ele fala, serem edificados, construídos nele. Então, à medida que a gente está enraizado nele, nós vamos sendo edificados. Pedro vai dizendo que Deus está fazendo uma grande construção. Como um grande arquiteto que está fazendo uma grande construção. E nós somos as pedras dessa construção. Pedro fala isso. Então, você é uma pedra da construção de Deus. Você é um elemento usado por Deus na construção de uma obra, como nós falamos pela manhã, que é muito maior do que a gente pode imaginar. Muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Deus está lapidando, está trabalhando, está moldando a sua vida para você encaixar nesse edifício que Ele está construindo, que Ele está edificando. A gente não sabe quais os recursos Deus vai usar
para nos forjar, para nos moldar e nos colocar nessa edificação. Nós falamos, por exemplo, hoje pela manhã, depois você assiste na internet lá, uma mensagem sobre Abraão. Deus proverá, né? Deus de toda provisão. Para que Abraão fosse considerado o pai da fé, ele passou por o maior teste de fé que ele teve. Quando Deus fala, aquele teu filho, seu único filho, aquele que você mais ama, aquele que você ama, oferece para mim em sacrifício. Ali o coração do Abraão ficou em pedaços. Mas ali Deus estava construindo um novo Abraão. Porque do Abraão, do Isaac e do Jacó, posteriormente, sairia uma grande nação. E Deus precisava fazer uma construção muito boa na caráter, em toda a estrutura do Abraão, em toda a estrutura do Isaac, para que dele saísse essa grande nação. Uma nação que ia saber que Deus é capaz de prover todas as coisas, que ia poder anunciar esse Deus que é capaz de prover todas as coisas. Mas primeiro teria que ser reedificado. Então, para o propósito que Deus está te chamando, para o propósito que Deus nos está chamando, Ele tem que nos moldar. Ele está nos moldando. Ele está trabalhando a nossa vida o tempo todo, né? Para essa construção. Paulo vai falar com os Colossenses: sejam nele construídos, edificados. Sejam edificados nele. O mesmo Paulo vai falar em outro momento, 1 Timóteo, ele vai falar o seguinte: o alicerce é Cristo, e nós fazemos a construção. Aí, o material que você usar nessa construção vai ser provado pelo fogo. E ele cita alguns materiais, ele fala madeira, ele fala feno, ele fala pedras preciosas. O fogo vai vir fazer um teste para ver se resiste ou não. O que eu estou construindo em cima? Como que eu estou sendo edificado em cima de Cristo? As minhas raízes estão firmadas nele? Se ela estiver firmada nele, então a construção que está saindo em mim e o fruto que está saindo de mim é permanente. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, eu vos escolhi para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Se a construção é feita nele, se a edificação, se a árvore plantada, eu plantado nele, estou plantado nele, minhas raízes firmadas nele, então os frutos são produzidos pelos nutrientes que vêm dele. E aí são frutos permanentes. Mas se eu estou plantado nas filosofias, nos meus pensamentos, nos meus achismos, nas minhas vontades, se eu estou plantado em outras coisas, o fogo vai falar sobre isso. Porque quando a tribulação vem, não tem como eu permanecer de pé. Minha raiz está muito fraquinha. Não está fortalecida no Senhor, né? E ele fala: confirmados nessa fé, crescendo, dando frutos, né? Resistir às heresias com a fé. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias. Muitas vezes, irmãos, o que a gente escuta pode encantar os nossos ouvidos, mas pode ser nocivo à nossa fé, né? Pode ser bem nociva a nossa fé. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos orientando a não nos permitir enredar. Enredar significa ser preso com redes. Ele está usando o exemplo da pessoa que pesca com rede. Quanto mais o peixe mexe, mais preso ele está. Então, cuidado para que ninguém vos venha enredar. Então, como é que estão as suas raízes? Como é que estão as nossas raízes? Elas estão profundas? Elas estão rasas? Como é que estão? Como é que eu estou trabalhando para que a minha raiz se aprofunde mais? Como é que é a sua vida devocional? Você tem um tempo para Deus em casa? No seu particular? Você tem um tempo de oração, você e Deus? Porque na igreja é muito fácil. Ler a Bíblia na igreja é fácil. Às vezes na igreja a gente nem lê a Bíblia. Já sei esse versículo, nem lê. Ler na igreja é muito fácil, orar na igreja é muito fácil, louvar na igreja é muito fácil. Entendeu? Ter uma vida na comunidade, uma vida cristã na comunidade é muito fácil, no meio do grupo. Mas Deus está procurando aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que vai lá no cantinho, lá no oculto, e busca Ele em segredo. É esse que Ele está olhando, é esse que Ele está observando. É desse que Ele quer a adoração, é desse que Ele quer, porque esse está se colocando na mão dEle para ser moldado, para ser trabalhado, para dar frutos que permaneçam. Esse está querendo que as raízes se aprofundem. Aquilo que eu mais faço, aquilo que eu mais alimento, é aquilo que mais me interessa. No meu coração a semente do Evangelho, a semente da palavra, pode enraizar e dar frutos na minha vida, ou outro tipo de semente. Muitas sementes ao longo da nossa história, da nossa vida,
nos cursos, nas amizades, nos lugares que a gente passa, muitas sementes são jogadas no nosso coração, na terra do nosso coração. Aquela que eu trabalhar mais vai germinar. Hoje em dia nós temos visto um grande número de pessoas que têm voltado, né, da fé, têm deixado a fé por causa de vãs filosofias do mundo moderno. Nunca foi diferente, sempre foi assim. Sempre o inimigo tentou enganar a igreja, às vezes até usando a Bíblia. Sempre foi. Foi assim com a Eva, né? O que ele falou? Não, porque dessa árvore a gente não pode comer. Ele falou isso, deixa eu te explicar direitinho. Aí enganou a Eva. Aí ele chegou para Jesus e falou, até que quando você vai ficar com fome, rapaz? Você não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães, sempre usando a Bíblia. Talvez está usando a Bíblia para enganar você, meu irmão. Hoje em dia tem pessoas que falam assim, mas a igreja não é amor? A igreja não tem que amar? Deus não é amor? É. Mas e a justiça? Hoje é pregado um Deus que não pede renúncia, não pede mudança de vida, não pode manifestar a justiça, que um dia alguém vai querer processar Deus. Está caminhando para isso, para alguém começar a querer processar Deus, mas como não consegue processar Deus, processa a igreja. Por causa das verdades da palavra. Então, percebe como que as vãs filosofias vão entrando e se a gente não tomar cuidado, a gente vai atrás, a gente segue atrás, né? As nossas raízes começam a ser podadas, cortadas. A árvore começa a balançar demais, o vento vem e a árvore cai. Raízes profundas, aprofunde nele as suas raízes. Esse congresso dos adolescentes, que começou no sábado, não terminou hoje, sabia? Não terminou hoje. Não terminou hoje, porque a nossa busca por Deus, a nossa busca pelo enraizamento, pela radicalização da nossa vida em Deus, a nossa busca é constante, ela não pode parar. Ninguém vai nunca formar na escola de discípulo do Evangelho. Ninguém nunca vai formar. A revelação de Deus é contínua. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, né? Deus queria mostrar para Abraão um pouco mais da sua face. E Abraão tomou susto com o Deus que se apresentou para ele quando disse, me dá seu filho em sacrifício. Abraão não sabia que aquele Deus que chamou ele, que prometeu um filho que ele esperou durante 25 anos, agora estava adepto do infanticídio. Mas ele aceita sacrifício de criança. Deus falou, não, eu só queria testar sua fé. Eu quero te mostrar que há outros deuses que fazem isso. Abraão conhecia muitos deuses na Babilônia de onde ele veio. Abraão iria conhecer muitos deuses em Canaã, para onde ele estava indo. Mas o Deus que o chamou, falou, meu negócio contigo é outro, Abraão. Eu estou querendo construir sua vida. Porque Deus está sempre se revelando, o tempo todo Ele está se revelando. A cada minuto, a cada segundo, a cada momento, Deus está se revelando. E a revelação de Deus é inesgotável. E quanto mais dessa revelação de Deus eu busco para a minha vida, quanto mais dessa revelação de Deus eu me alimento, quanto mais me alimento disso, mais eu cresço na fé, mais maduro na fé eu fico, mais enraizado em Deus eu fico. Entende? A revelação dele, porque a espiritualidade, ela é contínua. Ela não sofre alteração. É a gente que sofre alteração. A gente que bate de vez em quando lá e volta, bate e volta. A gente não permanece lá por causa da nossa natureza caída. Mas quanto mais em contato com Deus eu estiver, quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu me entregar em oração, me entregar em jejum, em leitura da palavra, em participação da obra de Deus, dos trabalhos espirituais, como diz o apóstolo Paulo, quanto mais eu me dedico a isso, mais a minha vida vai sendo enraizada nele. Mais firme eu vou ficando, mais fruto a minha vida vai gerando. Por isso que o congresso de vocês não acabou. Vocês pensam que eu ia falar que semana que vem tem mais hambúrguer, né? Conversa com o pai de vocês lá. Só a Sofia que não pode conversar com o pai dela sobre isso. Mas conversa com o pai de vocês lá sobre os hambúrgueres, né? Mas com relação à radicalização da fé em Deus, é permanente, é constante. É permanente, é constante para você que tem 13, é constante para a irmã Hortência que tem 85, foi constante para o Matusalém que morreu com 900, é constante, a busca é constante. Porque a grande busca do homem, do ser humano, é resgatar o Éden perdido, a condição pré-adâmica, a condição antes do pecado.
sabe? Onde a plenitude de Deus podia se manifestar. Agora não pode manifestar a plenitude de Deus. E aí a gente fica debilitado, né? Então, busca a Deus em oração, busca a Deus em meditação na palavra, né? Cuidado do enraizamento da fé verdadeira, da palavra no seu coração. Quando outras filosofias vierem, combata ela com a palavra, não com a sua outra filosofia. Porque quando uma pessoa vem falar da fé diferente da minha, e eu vou combater com aquilo que eu acho, meu argumento vai ser derrubado. Mas deixa a pessoa discutir com a Bíblia. Quando ele fala assim, está escrito, quem me ensinou isso foi um americano. Logo que eu me converti, conheci um americano, e ele falou comigo assim, quando o pessoal bate na minha porta para me pregar o evangelho para mim, de outra linha, de outra seita, eu chamo para dentro de casa, dou um cafezinho para ele. E aí quando ele começa, está escrito aqui assim, está escrito assim, assado. Se você quiser saber mais, te dou um curso. Aí ele falou, mas e isso também que está escrito? E isso aqui também, e isso aqui também. Aí eu deixo ele discutir com a Bíblia. Porque se eu falar o que eu penso, ele vai me ganhar. Mas se eu falar o que a Bíblia diz, aí é com a Bíblia, ele não tem nada com isso. Então, cuide do enraizamento, da radicalização da sua fé, através da oração, da meditação, da busca por Deus, não só de querer fazer coisas para Deus, mas também de buscar o Deus das coisas, né, que é mais importante, né? As árvores mais duradouras e fortes, as que têm as raízes mais profundas, são as que têm as raízes mais profundas, né? Se você conhece uma pessoa que está na fé e já passou por muita tribulação na vida, mas permanece firme, é porque a raiz é profunda. Por bem menos, muitas pessoas, por bem menos eu talvez abandonaria a fé, passando por alguma situação desesperadora, acabou o dinheiro, acabou minha vida com Deus. Estou feliz com Jesus porque caiu na conta, caiu o Pix, né? Oh, Deus é maravilhoso, Deus é bom, caiu o Pix, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Mas aí acabou o Pix, acabou a fé. Eu estou desanimado de servir a Deus, andando sem grana aí. O que Deus tem a ver com isso, cara? Entendeu? A gente condiciona muitas vezes a nossa fé ao que Deus faz. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Isso é um problema para a fé de hoje, para os dias atuais. Né? Pela teologia da prosperidade, Deus só é Deus bom para a sua vida se Ele te der saúde, te der dinheiro, te der uma casa melhor do que a casa do seu irmão do lado. Você falar com ele, irmão, eu sou abençoado, hein? Se você fizer o que eu faço, você vai ser abençoado igual eu, a minha casa. Olha o carro que eu estou andando aí. Ai, Deus é bom, hein? Deus pode ser bom para você também, hein? Teologia da prosperidade gera isso, essa disputa. De quem busca mais, quem é mais santo. Na verdade, o mais abençoado é aquele que dedica mais tempo, aprofundando as suas raízes em Deus. Então, Paulo está querendo orientar essa igreja a permanecer. Ele elogia a fé da igreja, dizendo que eles permaneçam assim. Permaneça assim. Toma cuidado, tem gente aí dentro que pensa diferente, tem gente aí dentro com doutrina diferente, e essa mistura é perigosa. Né? Às vezes a gente vai misturando elementos de outras culturas religiosas na nossa cultura religiosa e vai enfraquecendo. Tira o leite da vaca, leite gordo, né? Quem é mais velho sabe o que eu estou falando. Leite da vaca mesmo, né? Vai colocando água nele. Coloca ele num jarro, coloca um tantinho de leite no jarro e vai colocando água. Coloca 1 litro d'água em cima. No final vai estar tão ralinho que nem vai parecer leite mais, não é isso? Porque a transparência vira do outro lado, parece uma lente de aumento. Vira do outro lado assim, né? É assim. Se a sua fé for misturando com outras coisas, ela vai ficando tão ralinha, tão fraquinha, que já nem parece mais a fé em Jesus. Por isso que ele fala, seja radical na fé. Radical. Ou seja, pega a sua fé, planta-la no corpo de Jesus e deixa ela frutificar. Deixa ela pegar os nutrientes e a força que vem de Jesus. E foi Jesus que falou isso, eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Em mim, vocês vão dar muito fruto. Fora de mim, vocês vão morrer. Corta um galho de uma árvore, ele morre. Mantém ele preso na árvore, ele vai dando fruto. É isso que ele disse em João, capítulo 15. Então, raízes mais profundas é o que a gente precisa para o mundo atual. Todos nós, para o mundo atual. Porque se a raiz for rasa, nossa árvore, que é a nossa vida, vai sucumbir às investidas que são apresentadas nesse mundo.
Que Deus nos ajude a lembrar disso, né? A lembrar do congresso, a lembrar dessa mensagem. Que nossas raízes precisam ser aprofundadas mais e mais em Deus. Amanhã, quando você acordar, você vai pensar assim, eu tenho que tomar café, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Coloca na sua agenda assim, eu tenho que buscar Deus. Também. Porque tem coisas que a gente colocou na agenda para fazer, não faz, e a consciência fica pesada, né? Por exemplo, você matriculou na academia. Aí dá aquela preguiça de ir, né? Não dá um negócio assim? Você fala, gente, você pagando para sofrer, né? Levantando peso, passando vergonha. Eu vou lá levantar 5 pesos, as doninhas levantando 25 a perna, eu passando vergonha na academia. Mas quando você não vai, você fica com a consciência pesada. Pô, devia ter ido. 1 horinha só, devia ter ido lá. Então, que seja assim na sua mente, na minha mente. Devia ter orado. 1 horinha só, devia ter orado, devia ter buscado, devia ter, sabe? Não abrir mão do seu compromisso diário com Deus, de buscar a Deus, para ir enraizando cada vez mais a sua vida nele. Amém? Nós vamos orar. A Juscelane vai receber uma nova oração, né? Semana passada eu achei que o aniversário dela era sexta, orei domingo. Mas é hoje, então vou orar de novo. Vem cá, Juscelane. Tem mais alguém que faz aniversário essa semana que inicia hoje? O Adriano. Marcílio César. Pode vir, tem todo mundo. Tem Marcílio. Tem Adriano. Vamos orar. Alice quer o microfone. É pregar aí. Ó. Pastor Alice. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem guardado as nossas vidas para o teu louvor. Depender de nós, ó Deus, cairemos com certeza, desistiremos com certeza, mas o teu Espírito Santo, Deus, tem radicalizado a fé do Senhor nos nossos corações e nós te louvamos por isso. Te agradeço pela vida da Juscelane, do Adriano, do Marcílio César, teu filho. Que o Senhor, ó Deus, guarde os teus filhos, ó Deus, para o louvor do nome do Senhor. Que o Senhor conceda aos teus filhos muitos outros anos de vida na tua presença e para o teu louvor. Muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos, por tudo aquilo que seus filhos têm deixado acontecer na sua vida através do poder do teu Espírito Santo. Que mais e mais aconteça, que mais e mais sejam fortalecidos na tua presença, em nome de Jesus. E que o Senhor nos conceda uma semana de vitória, abençoados, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado a você que veio, a você que nos visita. Louvado seja Deus pela sua vida. Volte mais vezes, vai ser um prazer recebê-los aqui. Nós vamos ter um louvor e um vídeo, é isso? O vídeo antes? Então tá bom. Depois, então, os adolescentes encerrarem aqui, eu agradeço a cada um e que cada um tenha uma semana abençoada na presença. Chega de viver na superfície. Quero os segredos que existem em Deus. Quero conhecer-te o mais profundo. Quero sua vida em minha vida, como eu quero. Quero as águas, eu quero as águas. Quero o rio de Deus. Quero viver nas nascentes, nas fontes, onde brota vida de Deus. Quero Espírito Santo, eu quero
ser o seu melhor amigo. Quero sua marca em mim. Hoje quero ver o seu milagre. Nunca mais serei o mesmo depois de tocar em ti. Quero as águas, eu quero as águas. Quero o rio de Deus. Quero viver nas nascentes, nas fontes onde brota vida de Deus. Eu quero as águas, eu quero as águas. Quero o rio de Deus. Quero viver nas nascentes, nas fontes onde brota a vida de Deus. Pai, que não haja espaço em mim pra mais nada além de ti. Enche-me, enche-me. Pai, que não haja espaço em mim pra mais nada além de ti. Enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me, Pai. Chega de viver na superfície. Quero os segredos que existem em Deus. Quero conhecer-te o mais profundo. Quero sua vida em minha vida como eu quero. Quero as águas, eu quero as águas. Quero o rio de Deus. Quero viver nas nascentes, nas fontes onde brota vida de Deus. Quero, Espírito Santo, eu quero ser o seu melhor amigo. Quero sua marca em mim. Hoje quero ver o seu milagre. Nunca mais serei o mesmo depois de tocar em ti. Quero as águas, eu quero as águas. Quero o rio de Deus. Quero viver nas nascentes, nas fontes onde brota vida de Deus. Eu quero as águas, eu quero as águas. Quero o rio de Deus.
sementes nas fontes onde brota a vida de Deus.